Eu sempre fui um cara que gostei da noite. Sempre gostei de bares, de boteco, de restaurante. Sempre gostei muito disso. E sempre fui um frequentador assíduo, né? E sempre tive um sonho também de ter o meu próprio bar. Já com as minhas regras, com as minhas normas de funcionamento. E eu sou um cara que sou apaixonado com vinil. Gosto muito disso. Vinil, isso é uma tradição que eu peguei do meu pai. Lá em casa sempre foi uma casa muito musical. Meu pai e minha mãe, final de semana, muita música, sempre escutando muita música. E eu fiquei com muitos discos, né? Meu pai vivo, minha mãe já falecida, né? Meu pai vivo ainda, né? Então eu herdei muitos discos do meu pai ainda em vida, né? A gente ainda troca muito disco ainda. E eu tinha o sonho de ter um bar onde a música seria o elemento central desse bar. O ponto seria a estrela do bar. E foi bem na época que eu tava ali já assediando a Natália, né, para poder trazer ela pro meu lado. Eu montei no quintal... Assediando no bom sentido, tá, no quintal gente? da minha casa, né, na casa dos meus pais, a gente morava todos juntos, né? Eu tive uma ideia de conceber um bar no quintal, onde as mesas ficariam em volta das árvores, uma coisa bem descontraída, que trouxesse um tom de natureza ali para a cidade, né? Eu sempre gostei de mato, sempre gostei de roça. E eu queria fazer algo bem rústico, onde o vinil fosse o centro de tudo, onde as pessoas pudessem fazer um resgate do vinil. Naquela época, gente, o vinil ainda não tava já, não tinha voltado à luz do mercado igual é hoje, né? Fábricas reabriram, tem fabricação de novos toca-discos, então o vinil ainda era algo ali meio marginalizado e esquecido em 2010. Isso foi em 2010, né? 2010. E aí eu queria criar um espaço colaborativo onde as pessoas pudessem trazer os seus discos, aqueles que elas já não escutavam há mais tempo, e usar da vitrola. E nas horas vagas ali eu também estava discotecando. Eu tocava o bar, na parte ali eu era o frontman do bar, eu tinha um sócio que é o Jovem, o Wagner, um grande amigo, padrinho de casamento nosso, ele e a Márcia, né? Ele era meu sócio, eles cuidavam da cozinha. O cara é um cozinheiro de mão cheia, formado pelo Senac, já cozinhou Festival Internacional de Tiradentes, vários lugares aqui em Belo Horizonte. Um cara muito bom também, que ia da área de TI, né? Ainda na área de TI hoje, mas também se formou chefe de cozinha. Então ele tocava a cozinha, os bastidores, a gente tinha pratos próprios, tudo nosso sempre foi muito autoral. A coisa que eu sempre fui muito chato é trazer autoralidade para tudo que eu faço. Colocar o meu sal e acrescentar o meu conhecimento em cima das fontes que eu bebo. Então, sempre criando. Então, eu queria um bar onde o cardápio fosse autoral e onde a música também fosse diferente, né? Fosse democrática. E aí surgiu Vinil em Uma Noites, né? E aí esse negócio começou e com 3 meses esse negócio bombou. Com 3 meses, o ônibus, vocês lembram do ônibus que passava na minha porta? Que lá, quando eu tinha meus 17, 18 anos, eu pus uma faixa para poder vender aulas de microinformática. Esse ônibus já não conseguia virar mais nessa rua. E isso começou a dar problema para a gente, porque o motorista do ônibus ia entrar na rua, a rua estava cheia de carro, não conseguia virar, o trocador tinha que descer e sair batendo de casa em casa para poder entender que movimento que era aquele. E aí a gente começou a ser visto. Nisso a vizinhança já estava louca também, né? Porque não só contente com o vinil, eu comecei a colocar música ao vivo nesse lugar também. E virou realmente, cara, virou um boteco de primeira linha. E muito exclusivo, porque como o espaço era limitado, a pessoa tinha que reservar o lugar para poder entrar. E começou só com amigos, depois eu fui abrindo para amigo do amigo, amigo do amigo. Chegou ao ponto da gente ter senha na porta. A pessoa reservava por e-mail a vaga, eu dava uma senha para ela. O meu pai era o porteiro, isso era muito engraçado. O portão, gente, tinha daquelas janelinhas, né? Que você abre para poder ver quem é que tá chegando. Então, meu pai abria abria a janelinha, perguntava qual era o nome da pessoa, cada um tinha uma senha. Aí, se a pessoa falasse a senha certa, ela podia entrar. E começou a acontecer de pessoas irem para o bar, achando que era só chegar e entrar, e começar a dar fila na porta. Então, isso chamou a atenção da vizinhança. Com 3 meses, a gente bombou. Com 3 meses e meio, a gente morreu. Porque o dono da casa fizeram uma petição, a rua fez um abaixo-assinado, era uma casa alugada, já tinha mais de 15 anos que a gente estava nessa casa, era uma casa alugada, a rua se reuniu, fez um abaixo-assinado, foram na imobiliária, a imobiliária pediu a casa. E a gente tinha que sair. E eu lembro que eu convidava a Natália para poder ir lá, né? E a Natália perdeu, ela não chegou a pegar o Vinil Uma Noites, porque no dia que ela foi lá em casa, a gente estava mudando. Você ia fazer a despedida, eu ia fazer a despedida e aí vocês desistiram, né? Eu ia fazer a despedida, esse assunto vazou, a polícia bateu lá, né? E impediu a gente de fazer a despedida do Vinil Uma Noites, que deixa saudade até hoje. Muita gente ainda, quando encontra comigo, me pergunta, pô, e o Vinil Uma Noite, você não vai voltar com essa ideia, não? Quem sabe um dia, né? Quem sabe num próximo emprego. E eu não conheci o Vinil Uma Noites. Não. Perdeu, tá? Perdi. Ficou só a história. Só ouço falar.